A perfumista descobriu que envenenava a rainha há anos e que sua mentora assassinou seus verdadeiros pais. A fragrância de jasmim e âmbar dourado pairava no ar matinal quando Isadora cruzou os portões do Palácio Real. Seus dedos apertavam o frasco de cristal contra o peito, sentindo o líquido precioso balançar suavemente dentro. Era o perfume predileto da rainha Catarina. A essência que havia levado 3 meses para criar, destilando pétalas raras sob a luz da lua crescente, seguindo cada ritual que Mestra Violante lhe havia ensinado. Chegou no momento certo, menina, murmurou um dos guardas, com os olhos sombrios. Sua Majestade teve outra crise na madrugada. O coração de Isadora se contraiu. Nos últimos meses, os episódios da rainha haviam se tornado mais frequentes e violentos. Gritos que ecoavam pelos corredores de mármore, móveis quebrados, lágrimas que pareciam não ter fim. Ela pediu por mim, sussurrou Isadora. Pediu pelo seu perfume, corrigiu o guarda. Disse que só a fragrância a acalmaria. Isadora caminhou pelos corredores familiares, mas algo havia mudado desde sua última visita. Os criados evitavam seu olhar, sussurrando entre si quando pensavam que ela não estava ouvindo. Palavras como maldição e loucura flutuavam no ar como vapor venenoso. Ao se aproximar dos aposentos reais, ouviu uma voz que conhecia tão bem quanto sua própria respiração. Era a Mestra Violante, falando em tons baixos com o médico da corte. Os sintomas pioram a cada dia. As alucinações, a paranoia. Temo que não haja muito tempo. E você tem certeza de que não há nada em suas criações que possa estar causando isso? Perguntou o médico, sua voz carregada de suspeita. Isadora parou, escondendo-se atrás de uma coluna de pedra. Seu coração batia tão forte que temia que pudessem ouvi-lo. Doutor Henrique. A voz de Violante soou fria como gelo. Trabalho com essências há mais de 40 anos. Jamais criaria algo que pudesse causar dano à nossa soberana. Perdoe-me, mestra. É que... A loucura da rainha coincidiu com o uso regular de seus perfumes. O Conselho Real está fazendo perguntas. Houve um silêncio longo, pesado como chumbo. Quando Violante falou novamente, havia algo diferente em sua voz. Algo que Isadora nunca havia ouvido antes. O Conselho Real deveria se preocupar menos com perfumes e mais com os venenos políticos que circulam pela corte. Isadora sentiu suas pernas tremerem. Venenos políticos? Que venenos? E por que a menção aos perfumes fez seu estômago se revirar de uma forma tão estranha? Isadora? A voz de Violante ecoou pelo corredor. Sei que está aí, menina. Venha. Com as pernas bambas, Isadora emergiu de seu esconderijo. Mestra Violante estava parada no vão da porta, vestida com seu habitual vestido roxo escuro, os cabelos grisalhos presos em um coque severo. Mas havia algo nos seus olhos que Isadora não conseguia decifrar. Trouxe o perfume para Sua Majestade, disse Isadora, erguendo o frasco com mãos trêmulas. Ótimo! Violante tomou o frasco de suas mãos, seus dedos frios roçando os de Isadora por um instante. A rainha está esperando, mas primeiro preciso lhe dizer algo importante. Violante a conduziu para uma alcova lateral, longe dos ouvidos curiosos. Seus olhos nunca saíram do rosto de Isadora, como se estivesse memorais em cada uma de suas feições. Minha querida menina, começou, sua voz suave como seda, mas com uma estranha urgência. Há coisas neste mundo que são mais complexas do que parecem. Quanto mais você aprende sobre perfumes, mais entende que cada essência carrega poder. Poder para curar. Ou para destruir. Mestra, não entendo. Vai entender, meu amor. Em breve, vai entender tudo.
Violante acariciou o rosto de Isadora com ternura maternal. Mas quando esse dia chegar, lembre-se de que tudo o que fiz foi por amor, por você. Antes que Isadora pudesse perguntar o que aquelas palavras significavam, gritos estridentes ecoaram pelos corredores. Era a voz da rainha Catarina, chamando por seu perfume, suplicando pela única coisa que ainda trazia paz ao seu tormento. Violante suspirou profundamente. Vamos, menina, nossa rainha nos espera. Conforme caminhavam em direção aos gritos, Isadora não podia evitar a sensação crescente de que estava se aproximando de algo muito maior e mais terrível do que sua mente jovem poderia compreender. O perfume em suas mãos, que antes representava sua arte e dedicação, agora parecia carregar o peso de segredos sombrios. A porta dos aposentos reais se abriu diante delas, revelando a figura fragilizada da rainha Catarina, seus olhos vidrados fixados no pequeno frasco de cristal. E naquele momento, Isadora sentiu que sua vida, como a conhecia, estava prestes a terminar para sempre. Segredos na penumbra. A rainha Catarina estava irreconhecível. A mulher que antes irradiava graça e autoridade agora se encolhia em sua cama real, os cabelos dourados desgrenhados, as mãos trêmulas estendidas em direção ao frasco que Violante segurava. Meu perfume! Sussurrou a rainha, sua voz rouca e desesperada. Por favor! É a única coisa que acalma os demônios em minha cabeça. Isadora observou em silêncio enquanto Violante se aproximava da soberana com passos medidos, quase rituais. Havia algo na forma como sua mentora segurava o frasco que a incomodava, mas não conseguia entender o que. Majestade, disse Violante com reverência. Sua essência está aqui, como sempre destilada com os ingredientes mais puros. A rainha arrebatou o frasco das mãos de Violante e o abriu com dedos ansiosos. O aroma de jasmim e âmbar se espalhou pelo aposento, mas Isadora notou algo diferente desta vez. Um subtom que não conseguia identificar, metálico e perturbador. Ah, sim, murmurou a rainha, inalando profundamente. Finalmente paz. As mãos da soberana pararam de tremer quase instantaneamente. Seus olhos, antes selvagens, começaram a se acalmar. Mas havia algo sinistro nessa transformação, como se uma força externa estivesse controlando seus humores. Viu? Violante se aproximou de Isadora. Seu trabalho traz conforto à nossa rainha. Deveria se orgulhar. Claro que sim, respondeu Isadora, mas sua voz soou hesitante até para seus próprios ouvidos. Depois de garantir que a rainha estava descansando, as duas mulheres deixaram os aposentos reais em silêncio. Mas, quando se preparavam para se despedir no pátio principal, Isadora tomou uma decisão que mudaria tudo. Mestra, disse ela, parando abruptamente. Preciso saber, que ingrediente especial você adiciona ao perfume da rainha? Violante congelou. Por um momento, apenas o som das fontes do pátio quebrava o silêncio entre elas. Quando finalmente se virou, havia uma expressão que Isadora nunca havia visto no rosto de sua mentora. Por que pergunta isso, menina? Porque há algo diferente no aroma. Algo que não está nas receitas que você me ensinou. Violante caminhou até ela lentamente, como uma predadora se aproximando de sua presa. Isadora, há coisas na arte da perfumaria que são avançadas demais para aprendizes. Mas eu não sou mais uma aprendiz, protestou Isadora, sentindo uma coragem nova e perigosa crescer em seu peito. Trabalho ao seu lado há 5 anos. Conheço cada essência, cada processo. Não. A palavra saiu cortante, final. Não conhece. O tom frio de Violante fez Isadora recuar um passo.
Era a primeira vez em 5 anos que sua mentora falava com ela de forma tão dura, tão distante. Perdoe-me, mestra, não quis desrespeitá-la. A expressão de Violante se suavizou imediatamente, quase como se ela estivesse representando. Não, meu amor, perdoe-me. Estes são tempos difíceis, e eu estou preocupada com tantas coisas. Ela se aproximou e tocou o rosto de Isadora, com ternura maternal, mas seus olhos permaneciam vigilantes. O que precisa entender é que algumas receitas são segredos de família, transmitidos apenas quando o tempo está certo. E quando será o tempo certo para mim? Em breve, querida, muito em breve. Violante beijou a testa de Isadora. Agora vá para casa. Descanse. Conforme Isadora se afastava pelos corredores do palácio, não podia evitar a sensação de que algo fundamental havia mudado entre ela e Violante. As palavras de sua mentora ecoavam em sua mente, mas não traziam conforto. Traziam dúvida. Naquela noite, em sua pequena casa nos arredores da cidade, Isadora não conseguiu dormir. Ficou sentada à mesa de trabalho, examinando os frascos e essências que havia usado para criar o perfume da rainha. Jasmim da Pérsia, âmbar dourado, óleo de rosas damascenas. Tudo estava lá, cada ingrediente que havia destilado pessoalmente. Mas então por que havia aquele aroma estranho, metálico, que não conseguia identificar? Uma suspeita terrível começou a formar-se em sua mente. Se havia um ingrediente secreto no perfume da rainha, e se esse ingrediente estava causando sua loucura, então ela, Isadora, havia se tornado uma envenenadora sem saber. Não, murmurou para si mesma. Isso é impossível, Violante jamais faria tal coisa. Ela me criou, me ama como a uma filha. Mas mesmo enquanto tentava se convencer, suas mãos já se moviam, preparando um experimento que mudaria tudo. Ela iria recriar o perfume da rainha usando apenas os seus próprios ingredientes, sem a interferência de Violante. Se os aromas fossem idênticos, suas suspeitas seriam infundadas. Mas se fossem diferentes, então descobriria que a mulher que mais amava no mundo guardava um segredo que poderia destruir o reino. Enquanto trabalhava sob a luz fraca de uma vela, Isadora não sabia que, do lado de fora de sua janela, uma figura familiar observava cada um de seus movimentos nas sombras da noite. A descoberta amarga. O aroma que emergiu do alambique de Isadora era puro e limpo. Jasmim doce entrelaçado com âmbar quente, exatamente como deveria ser. Mas era completamente diferente do perfume que a rainha Catarina havia inalado com tanta desesperança apenas horas antes. As mãos de Isadora tremiam enquanto comparava os 2 frascos. O dela carregava a essência da primavera, da vida, da esperança. O outro, o que Violante havia entregado à rainha, tinha aquela nota metálica sinistra, como ferro oxidado misturado com algo que não conseguia nomear. Meu Deus! Sussurrou para o silêncio de sua casa. O que Violante está fazendo? Mas antes que pudesse processar completamente a descoberta, uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era tarde demais para visitas, tarde demais para qualquer coisa, exceto más notícias. Isadora? A voz familiar de Violante atravessou a madeira. Preciso falar com você. O pânico tomou conta de Isadora. Rapidamente escondeu o frasco que havia criado debaixo de panos numa gaveta, mas manteve o outro sobre a mesa. Suas mãos ainda tremiam quando abriu a porta. Violante entrou sem ser convidada, seus olhos imediatamente varredores do modesto laboratório de Isadora. Ela estava vestida com uma capa escura e havia algo predatório em seus movimentos que Isadora nunca havia notado antes. Trabalhando até tarde?
Perguntou Violante, fingindo leveza, mas seus olhos se fixaram no frasco sobre a mesa. Apenas organizando algumas coisas. Violante se aproximou da mesa, pegou o frasco e o examinou contra a luz da vela. Este é o perfume que fizemos para a rainha hoje? Sim. Mentiu Isadora, sua boca seca como pergaminho. Interessante. Violante voltou a colocar o frasco na mesa com cuidado excessivo. Sabe, menina, percebi que você fez algumas perguntas perturbadoras hoje, sobre ingredientes secretos. O coração de Isadora martelava contra suas costelas. Eu não quis. Claro que quis. A voz de Violante se tornou fria, cortante. E tem todo o direito, afinal, é hora de você saber a verdade. Isadora sentiu o chão balançar sob seus pés. A verdade? Que verdade? Você quer saber qual é o ingrediente especial no perfume da rainha? Violante caminhou lentamente em torno da mesa, como um gato cercando um rato. É mercúrio, minha querida. Mercúrio destilado com ervas da loucura. As palavras caíram como pedras no silêncio da noite. Isadora sentiu suas pernas cederem e teve que se apoiar na mesa para não cair. Mercúrio? Gaguejou. Mas isso é veneno. Isso causaria. Loucura, exato. Violante sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Nossa querida Rainha Catarina está lentamente perdendo a sanidade, e todo o reino pensa que é uma maldição divina. Por quê? A palavra saiu como um grito sufocado. Por que faria uma coisa dessas? Violante parou de circular e fixou os olhos em Isadora. Por um momento, seu rosto mostrou algo que poderia ter sido dor ou arrependimento. Por que, minha querida menina, sua verdadeira mãe não morreu de febre quando você tinha 10 anos? Ela foi executada por traição contra a coroa. O mundo de Isadora desabou. Isso não pode ser verdade. Sua mãe, Lady Helena de Monterro, era a conselheira mais próxima da rainha, até descobrir um complô para assassinar Catarina e colocar o príncipe Alfonso no trono. A voz de Violante era implacável agora, cada palavra uma punhalada. Ela tentou alertar a rainha, mas Alfonso a acusou de traição primeiro. Catarina, cega pela confiança no próprio filho, mandou executá-la. Isadora estava chorando agora, lágrimas escorrendo por seu rosto sem que ela percebesse. E meu pai? Morreu tentando salvá-la. Eu os vi morrer, Isadora. Vi os 2 únicos amigos que eu tinha no mundo serem destroçados pela mulher que agora envenenamos juntas. Juntas? A palavra saiu como um sussurro horrorizada. Você achou que eu fazia os perfumes sozinha? Suas mãos tocaram cada frasco, cada essência que levamos à rainha. Você é minha cúmplice, querida. Sempre foi. Isadora se afastou de Violante como se ela fosse uma serpente venenosa. Não. Eu não sabia. Eu nunca teria. Claro que não saberia. Era apenas uma criança quando a trouxe para viver comigo, mas agora é uma mulher, e é hora de escolher. Continua sendo minha filha do coração e terminamos nossa vingança. Ou se torna minha inimiga. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Lá fora, o vento noturno soprava entre as árvores, mas dentro da pequena casa, o ar estava completamente parado. 2 mulheres se encaravam, uma oferecendo amor envenenado, a outra enfrentando a destruição de tudo em que acreditava. E se eu disser não? Perguntou Isadora, sua voz mal audível.
Violante suspirou, e por um momento pareceu genuinamente triste. Então, meu amor, você descobrirá que há muitas formas de uma perfumista morrer por acidente. Vapores tóxicos, explosões de alambique. Acidentes acontecem. A ameaça pairou no ar entre elas como um incenso fúnebre. Isadora percebeu que não estava apenas escolhendo entre vingança e perdão, estava escolhendo entre cumplicidade e morte. Preciso de tempo para pensar, sussurrou finalmente. Claro. Violante se dirigiu à porta, mas parou no limiar. Mas não muito tempo, querida. A rainha está se deteriorando rapidamente, e em breve não haverá mais nada para vingar. Escolha sabiamente. Quando a porta se fechou atrás de Violante, Isadora caiu de joelhos no chão frio de pedra. Tudo o que achava que sabia sobre sua vida, sua família, seu amor por Violante, tudo havia sido construído sobre uma mentira envenenada. E agora, com o destino do reino em suas mãos, ela não sabia se tinha forças suficientes para escolher a justiça sobre a única família que já conheceu. A escolha do coração. O amanhecer trouxe consigo o som de sino da Capela Real, ecoando pelas ruas de Lisboa como um lamento fúnebre. Isadora não havia dormido uma única hora, seus olhos fixos no frasco escondido na gaveta, a única evidência que poderia salvar a rainha e condenar Violante. Cada badalada do sino era uma lembrança cruel. Enquanto ela hesitava entre amor e justiça, Catarina continuava a definhar. A mulher que todos descreviam como bondosa e justa estava pagando por crimes que nunca cometera. Uma batida urgente na porta interrompeu seus pensamentos torturados. Era Tomás, o jovem escudeiro do palácio, com o rosto pálido e os olhos vermelhos de cansaço. Senhora Isadora, ofegou ele. A rainha. Ela piorou durante a noite. O médico real diz que talvez não passe do próximo domingo. O rei está desesperado. As palavras caíram como pedras no estômago de Isadora. Domingo. Apenas 3 dias para decidir se salvaria Catarina ou protegeria Violante. Há algo mais. Continuou Tomás, olhando nervosamente por cima do ombro. Dom Fernando de Bragança reuniu seus homens no palácio. Dizem que se a rainha morrer, ele assumirá a regência até que o príncipe Alfonso atinja a maioridade. Isadora sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Fernando de Bragança era conhecido por sua ambição e crueldade. Se ele assumisse o poder, Portugal mergulharia em anos de tirania. Agradeço a informação, Tomás, disse ela, tentando manter a voz firme. Quando o jovem partiu, Isadora caminhou até a gaveta e retirou o frasco de perfume puro que havia criado. Era sua única arma contra o veneno que destruía Catarina, mas usá-la significaria trair tudo o que Violante representava em sua vida. Memórias da infância inundaram sua mente. Violante ensinando-lhe a destilação de rosas, secando suas lágrimas quando outros órfãos a provocavam, cantando canções de ninar nas noites de tempestade. Como poderia condenar à morte a única pessoa que a havia amado? Mas então se lembrou das palavras de Violante na noite anterior. Ela mandou executá-la. Se sua verdadeira mãe havia tentado proteger a rainha e fora injustamente condenada, que tipo de justiça seria permitir que Catarina morresse pela mesma ignorância? O conflito em seu coração era como um alambique prestes a explodir. Isadora sabia que, independentemente de sua escolha, uma parte de sua alma morreria naquele dia. Lentamente, ela envolveu o frasco em um pano de seda e o escondeu entre as dobras de sua saia. Sua decisão estava tomada, embora cada passo em direção ao Palácio Real parecesse pavimentado com pedaços de seu coração partido. Nas ruas de Lisboa,
Grupos de homens sussurravam em cantos escuros, e Isadora percebeu que não era a única enfrentando escolhas impossíveis. Todo o reino estava à beira de uma transformação que nenhum deles poderia controlar. A última essência. Os corredores do Palácio Real nunca haviam parecido tão longos e sombrios. Isadora caminhava com passos medidos, o frasco de antídoto escondido em sua saia pesando mais que pedra preciosa. Guardas armados se posicionavam em cada esquina, seus rostos tensos refletindo da instabilidade que tomava conta do reino. Sussurros seguiam Isadora pelos corredores. A perfumista. Ela vem ver a rainha. Talvez tenha uma nova cura. Diante dos aposentos reais, Isadora hesitou. Uma vez que cruzasse aquela porta, não haveria retorno. Ela estaria escolhendo Catarina sobre Violante, a justiça sobre o amor filial. Senhora Isadora? A voz suave pertencia à irmã Adelaide, a freira que cuidava da rainha. Sua Majestade a está esperando. O quarto estava imerso em penumbra, cortinas pesadas bloqueando a luz do dia. O ar cheirava a incenso, ervas medicinais e algo mais sinistro. O aroma metálico da doença que corroía a mente da rainha. Catarina jazia na cama, seu rosto uma vez radiante agora pálido e demacrado. Seus olhos, quando se fixaram em Isadora, ainda mantinham fagulhas da bondade que todos no reino amavam. Minha querida perfumista. Sussurrou a rainha com voz fraca. Trouxe-me uma nova essência. As palavras atravessaram o coração de Isadora como adagas. Durante anos, ela havia trazido apenas veneno a esta mulher gentil, pensando que oferecia beleza e alegria. Sim, Vossa Majestade. Respondeu, sua voz quase inaudível. Uma essência especial. Com mãos trêmulas, Isadora retirou o frasco de sua saia. O líquido dentro brilhava dourado à luz das velas, puro como sua intenção de redenção. Perdoai-me, murmurou, enquanto abria o frasco. Por tudo! Catarina sorriu com uma doçura que quase destruiu a determinação de Isadora. Não há nada a perdoar, minha cara. Vocês, perfumistas, trazem beleza a um mundo muitas vezes cruel. Isadora aplicou algumas gotas do antídoto nos pulsos e têmporas da rainha, suas lágrimas misturando-se ao perfume. Se sua formulação estivesse correta, as ervas purificadoras começariam a neutralizar o mercúrio em questão de horas. É diferente. Observou Catarina, inalando suavemente. Mas limpo, como se lavasse minha alma. Assim espero, Majestade. Sussurrou Isadora. Assim espero. Quando saiu dos aposentos reais, Isadora sabia que havia cruzado uma linha irreversível. Violante descobriria sua traição em breve, e então pagaria o preço de escolher a justiça sobre o amor. Mas, ao passar pelos corredores do palácio, já imaginava ver uma fagulha de lucidez retornando aos olhos da rainha. E por mais que seu coração sangrasse, sabia que havia feito a escolha certa. Do lado de fora do palácio, as sombras se alongavam, e Isadora se preparou para enfrentar as consequências de sua decisão. A mulher que a havia criado e amado em breve se tornaria sua maior inimiga. O preço da redenção. 3 dias depois, os sinos da Catedral de Lisboa tocaram não em luto, mas em celebração. A rainha Catarina havia despertado com a mente clara pela primeira vez em meses, e todo o reino suspirava de alívio. Isadora observava a partir de sua janela enquanto multidões se reuniam nas ruas, gritando vivas a recuperação da rainha. Mas sua alegria era temperada pelo peso do que ainda estava por vir. A batida na porta veio ao cair da noite, firme e deliberada. Isadora a abriu sabendo exatamente quem encontraria do outro lado. Violante estava ali,
mas não era mais a mulher carinhosa que a havia criado. Seus olhos ardiam com uma mistura de traição e fúria que fazia Isadora recuar involuntariamente. "Então é verdade", disse Violante, sua voz cortante como vidro quebrado. "Minha própria filha me apunhalou pelas costas." "Você me deixou sem escolha", respondeu Isadora, encontrando coragem numa fonte que não sabia possuir. Catarina era inocente, não merecia pagar pelos crimes que não cometeu. "Inocente?" Violante riu, um som amargo que ecoou pela pequena casa. "Ela executou seus próprios pais, Isadora. Executou sem questionamento, sem investigação." "Por ignorância, não por maldade", replicou Isadora. "E isso não justificava envenenar uma mulher bondosa até a loucura." Violante se aproximou, e Isadora viu lágrimas brilhando em seus olhos. "Você não entende. Eles eram tudo para mim. Helena era minha melhor amiga, e quando ela morreu... Quando eles morreram, uma parte de mim morreu também. E agora uma parte de mim morre", disse Isadora suavemente. Mas não podia permitir que sua dor destruísse o reino inteiro. Por um longo momento, as duas mulheres se encararam em silêncio. Violante parecia subitamente mais velha, como se o peso de seus próprios atos finalmente a tivesse alcançado. "Os guardas virão me buscar amanhã", disse Violante finalmente. Catarina recuperou memórias suficientes para saber que foi envenenada deliberadamente. "E não será difícil rastrear a fonte até mim." Isadora sentiu seu coração partir mais uma vez. "Você poderia fugir, poderia." "Não." Violante balançou a cabeça. "Já corri de minhas ações tempo demais. Talvez seja a hora de enfrentar as consequências." Ela se aproximou de Isadora e, por um momento, foi novamente a mulher carinhosa que a havia criado. "Você fez a escolha certa, meu amor. Dei-lhe uma educação envenenada por minha própria amargura, mas você cresceu melhor que isso." Violante. Isadora estendeu a mão, mas a mulher mais velha já estava se afastando. "Cuide-se, minha querida menina. E lembre-se, às vezes amar alguém significa escolher o que é certo, mesmo quando dói além do suportável." Quando a porta se fechou, Isadora caiu em prantos. Havia salvado a rainha e o reino, mas o preço havia sido a única família que conhecera. Uma semana depois, Isadora estava entre a multidão que se reunira na praça principal para assistir à execução de Violante. A mulher que a havia criado enfrentou seu destino com dignidade, seus olhos encontrando os de Isadora uma última vez. Naquele olhar final, não havia raiva, apenas um amor ferido, mas genuíno. E talvez, finalmente, a paz de quem havia encontrado redenção através do perdão de sua própria filha adotiva. Meses depois, com a rainha Catarina completamente recuperada e o reino em paz, Isadora foi nomeada perfumista real. Mas ela nunca mais criou uma essência, sem se lembrar do preço terrível que a verdade às vezes exige. E nas noites silenciosas, quando o aroma de jasmim flutuava pela brisa de Lisboa, Isadora sussurrava uma oração por duas mulheres. Uma que havia aprendido a perdoar e outra que havia aprendido que nem todo amor é puro, mas que às vezes, paradoxalmente, é exatamente essa imperfeição que nos salva. O reino estava seguro, a justiça havia triunfado, e Isadora carregaria para sempre no coração a lição mais amarga de todas. Que escolher o certo nem sempre significa escolher o que mais amamos. A verdade, que peso ela carrega nos corações daqueles que ousam defendê-la. Esperança escolheu a justiça sobre o amor, sacrificando tudo por sua consciência. Mas e quando a própria verdade se torna uma arma?
Quando as palavras que juramos proteger podem destruir nossa pátria? Há uma mulher cujas traduções guardam segredos ainda mais sombrios, onde cada palavra pode salvar ou condenar uma nação inteira. Descubra sua história no vídeo que apareceu na sua tela, uma jornada onde a lealdade e a traição dançam no fio da navalha.